Tudo bem, Renato? Gustavo Zupac da ESPN. Observando esse começo de oitavas de final, a gente tem visto os grandes europeus aparentemente subindo um degrau na performance, né, virando a chavinha do que numa comparação com a primeira fase. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, o próprio Chelsea. Pegando como exemplo que vocês tiveram na estreia contra o Dortmund, você acha que vai ser um jogo tipo aquele, ou você imagina um degrau de exigência maior, com o campeonato afunilando e os europeus entrando mais de cabeça na competição? Eu acho que independente de sendo das oitavas ou não, ou da primeira fase, todos os jogos são importantes, todos os jogos são difíceis. Então a gente sabe da qualidade dos times europeus, a gente sabe que no momento que eles começam a entrar mesmo numa competição, eles são muito fortes, mas isso é no papel, pelo menos na minha concepção, na minha cabeça. Muita gente fala sempre que os europeus são os favoritos, mas aí no campo a gente tem visto muitas vezes que a história é diferente. Eu acho que vale muito do que o meu time for fazer. Eu acho que a atitude ela é fundamental numa partida tão importante, onde a gente vai procurar errar o menos possível, porque um erro num jogo de um tamanho desse pode ser fatal. Eu tenho visto vários outros jogos também e tenho visto que no momento que você vacilar eles são letais, e esse mole a gente não pode dar para o adversário. Renato, boa tarde, aqui é o Thiago Neves da Gazeta TV. Você é um técnico que gosta de sair jogando, né? Dificilmente pede pro seu goleiro dar chutão. E vendo os jogos de ontem do PSG e hoje o jogo do Flamengo, teve roubadas de bola ali perto da área onde saíram os gols que fizeram muita diferença nos jogos. Eu queria saber se você pensa amanhã em continuar saindo jogando, não mudar a tua forma de sair jogando, ou você também treinou pensando em jogar numa segunda bola? Boa pergunta. A gente sempre treina, né, a saída de bola lá de trás. Eu sou um treinador que procuro conversar bastante com a minha defesa, com a minha parte defensiva. Eu sou aquele treinador que gosto da posse de bola, gosto que meus jogadores saem jogando. Agora sou aquele treinador que deixa bem claro para eles: se apertou, não tem que arriscar, tem que quebrar, tem que botar lá na frente. Não adianta você querer sair jogando bonito. Às vezes pro torcedor você sair bonito, é bonito de se ver, mas muitas vezes você tem que dar o chutão, porque se você perder a bola aí pode ser letal. E aí, rapaziada, bora, mais um videozão aqui, react do Renato Gaúcho agora. Ele assistiu o jogo do Flamengo e teve o Flamengo como lição. Ele falou nesse react aqui que se for preciso, tem que dar chutão, tem que quebrar. Eu acho que muitos estão falando que o Flamengo tem muita soberba e tal, mas o Flamengo estava acostumado a errar 4 vezes aqui no continente sul-americano e os times não ter tanta classe igualmente os times europeus, o Bayern de Munique que o diga. Ou seja, o Bayern de Munique não criou nada, a tática do Bayern não foi criar o jogo, não foi propor o jogo, foi apenas marcar pressão. Na Europa é o time que faz isso com mais excelência e aqui na América do Sul, até então quem está fazendo é o Flamengo, marca pressão. O Felipe Luiz achou que os dois daria para se equiparar e competir de igual para igual. O Renato Gaúcho falou aqui que se perder a bola aí pode ser letal. Me fala se não é exatamente cirúrgico o que aconteceu com o Flamengo. Cara, o Luiz Araújo deu um chute de direita no peito do cara lá do Bayern de Munique, o nome não recordo agora. O cara simplesmente deu um chute, coisa que ele nem faz isso nos torneios dele lá, nem é de chutar de fora da área. Mas o Flamengo estava tão nervoso e ao mesmo tempo muitos falam que é soberbo. Eu acho que não é soberbo, é sim muito poder ofensivo, só que o Flamengo precisava de um choque de realidade, precisava entender que eles iam competir com alguém que faz o que eles fazem, só que de uma forma muito superior, contra seleções, que os times europeus são seleções. Daí que o Pulgar dá uma bola queima-roupa também no Arrascaeta, o zagueiro vem lá, deu um carrinho, o zagueiro gigante. O Arrascaeta não é de fazer pivô igual o Gerson faz, o pivô segurando a zaga. O Arrascaeta é de dominar, girar, caçar um corte, quem sabe driblar para trás, para sentido zaga, ou volantes, e tocar e passar. E o Gerson não, ele já é de fazer o pivô. Daí que o Flamengo é meio que muito confiante no próprio taco e sem querer mudar a tática de jogo, eu acho que foi muito infeliz. Foi castigado com o que tem de melhor, que é a sua qualidade. E os caras também, sabendo muito bem que o Flamengo iria jogar desse jeito, fizeram o que eles estão fazendo de melhor na temporada, que é pressionar, tomar a bola. Mais de 60% dos gols deles são assim: tomam a bola, ou toma a bola e lança, ou toma a bola e toca, faz o gol. Ou toma a bola, não importa. Eles tomam, eles marcam pressão. O Flamengo tinha que entender que se fosse preciso, era pra ter feito isso aqui que o Renato Gaúcho tá falando aqui. Os caras não podem errar contra eles, simplesmente é erro zero. O Flamengo errou 6 vezes. E dessas 6, os caras guardaram 4. O Harry Kane chutou com a perna que nem a boa. Ainda resvalou ainda na defesa do Flamengo. Foi lá no cantinho. Depois o outro chute lá, que foi o que a Arrascaeta perdeu, o cara nem pulgou, olhou. Véi, Harry Kane, mano. Mas é isso aí, bora pra cima, acompanhar esse react aqui até o final. Eu pego o teu time aberto, pego com espaço, o adversário em cima. Enfim, a gente treina todos os tipos de situações que podem ocorrer numa partida. Então eles sabem exatamente o que deve ser feito. Deu pra sair jogando, a gente vai jogar. Sem risco. Se tiver o risco, tem que quebrar. Sorry, one moment, please mind the flash if you are taking photos or recording. Thank you. Renato aqui, Sharon Praz do Lance. Você fala muito sobre foco e concentração, que isso é uma das peças-chaves, né, para o Fluminense vencer os jogos e ter melhores atuações. Mas como é que você trabalha isso no elenco? Como é que você passa isso para os jogadores para estimular que eles tenham essa concentração por 90 minutos? É muito fácil, pelo menos da maneira que eu trabalho, na sala de vídeo. Eu passo o vídeo, eu mostro exatamente o que acontece nos outros jogos quando não se tem atenção. Mostro para eles quando a gente não tem a concentração total do que acontece com a gente também. Então eu mostro na teoria, no vídeo, e cobro deles na prática dentro do campo. Então os exemplos estão aí. Concentrou,
ficou focado no trabalho, você vai evitar que você tome um gol. Então eu falo para ele, se o adversário tiver que fazer gol, tem que fazer gol por méritos do adversário e não por falhas nossas. Então eu dei exemplo, inclusive nesse último jogo, do nosso penúltimo jogo, que nós tomamos a virada, porque nós estávamos bem na partida, fazendo tudo que nós treinamos, e aí de repente depois da parada técnica deu aquele apagão no time durante aqueles 10, 15 minutos e nós tomamos uma virada. E depois ainda nós conseguimos virar novamente no segundo tempo, mas isso não vai acontecer toda hora. Daqui a pouco você pega um adversário com uma qualidade maior, as dificuldades vão ser maiores. Hoje em dia eu falo para eles, é difícil você fazer gol. É difícil no mundo todo você fazer gol, mesmo com qualidade. É difícil fazer gol. O que a gente não pode é proporcionar para o adversário um gol fácil, porque daí você tem que dar espaço, vai ter que mudar esquema, vai ter que começar a dar espaço para o adversário, e aí a coisa pode se complicar. Se no momento que você estiver concentrado o tempo todo, você vai evitar muito que o adversário cresça na partida e principalmente que ele comece a criar situações de gol, ou mesmo o gol. Eu costumo falar para eles uma historinha, justamente sobre a tua pergunta, que ela foi muito boa, sobre a concentração. Eu pergunto assim para eles, a maioria aqui são pais de família. Vocês andam no shopping com o filho de vocês de 1 ano e meio, 2 anos e dão as costas para ele? Ninguém dá as costas para ele, ninguém dá, né? Porque se der as costas, infelizmente alguma coisa vai acontecer. Então a mesma coisa no jogo, se você não estiver focado, se você não estiver concentrado, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então isso eu martelo muito na cabeça deles. Eu falo para eles o tempo todo. Muitas vezes eu estou assistindo jogos, hoje mesmo eu estava vendo o jogo do Flamengo do dia para cá, aí estava com alguns jogadores lá, e as coisas acontecem no campo, eu mostro para eles, tá vendo? Olha ali, ó. É o que eu falo para vocês, se não concentrar, a coisa vai acontecer. Ela acontece a favor e acontece contra. Então, esse foco no trabalho, essa concentração no trabalho, é a coisa que eu fico o tempo todo em cima deles. No vídeo. E é isso aí, pessoal. Gostou do videozão aí? Já deixa aquele like, já segue o perfil, porque aqui a gente vai ficar trazendo vídeo todo dia do que realmente interessa, do que realmente tá na mídia. Para você que não gosta de estar assistindo vídeos longos, aqui a gente vai cortar só o que realmente interessa e postar para você assistir no sossego da sua casa na telinha. Beleza? É isso aí. Segue o perfil, bora pra cima.